Eu venho de um estado, o estado do Espírito Santo. Dia 18 de maio está chegando. A gente começa a lembrar, presidente, de uma criança com a sua família, pai espanhol, problemas respiratórios. Vamos levar essa criança para o estado do Espírito Santo. E quinta-feira faz 50 anos. E a gente, ao mesmo tempo, quando essa criança chega, vamos matricular essa criança na escola. Aquilo que a gente puder fazer de melhor para essa criança, nós vamos ofertar para essa menina, que tem que estudar, tem que ter uma vida digna. E essa criança, ela vai crescendo, vai estudando. Um certo dia é raptada na frente da escola onde ela estuda. A escola é um lugar de segurança, onde a gente imagina que deixando os nossos filhos, elas ficarão em segurança, em um lugar de proteção. E aí, logo depois, as autoridades policiais têm conhecimento que essa criança foi sequestrada. E aí começa uma busca muito grande. Vamos achar essa menina, onde que essa menina está. Sequestraram, o pai fica desesperado, a sociedade capixaba naquele tempo também. A gente lendo o inquérito policial, descobre que essa criança, ela foi levada, além de ser sequestrada, para um ambiente. E nesse ambiente, embaixo de um bar, onde o proprietário desse bar aparece no inquérito como um dos acusados, essa criança fica durante 2 dias. Essa menina fica durante 2 dias. 2 dias sendo violentada, 2 dias sendo estuprada. Lendo o inquérito, a gente vê que a barbárie foi tão grande que os autores acusados de autoria desse crime arrancaram os seios e a barriga dessa criança adentadas. A reflexão que a gente faz, chegando agora esse 18 de maio, me perdoe a emoção, é que essa criança, senhora presidente, já encerrando a minha fala, me perdoe por estender aqui alguns segundos a mais, quantas Araceles no Brasil, nesse exato momento, estão de posse de empresários, de lideranças políticas, por que dizer não, de religiosos, em estado de vulnerabilidade, onde não tem sequer oportunidade para se defender, porque são marmanjos, são monstros, são criminosos, que merecem todo rigor da lei, apesar que o nosso Código Penal é da década de 40, e aí cabe a nós, quanto a nossa presidente Amanda e tantos outros pares, estão no dia a dia imbuídos em fazer alteração no Código Penal nesta casa, mas aí encontram dias depois a menina Araceli, com 8 anos de idade, corpo em estado de decomposição, onde naquele momento as autoridades policiais daquela época desconhece que é a criança e o pai não, é a minha filha. Infelizmente, esse crime prescreveu, suspeitos já morreram, outros estão soltos, e a impunidade maior é que, para além do crime que foi bárbaro no meu estado, no estado do Espírito Santo, no Brasil afora ainda tem ruas, tem avenidas, tem praças que levam o nome desses criminosos. É isso que não dá para aceitar. Nós somos autor da Frente Parlamentar contra a Sexualização Precoce de Crianças e Adolescentes, porque lugar de criança na escola, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, da nossa Constituição, criança precisa de proteção, precisa de saúde, precisa de escola, precisa de cuidado, precisa de alimento, e não podemos aparelhar o Estado para órgãos de saúde público, hospitais, catequizar crianças de 4 a 13 anos com terapias, mexendo com a mente da criança, que é pior do que uma cirurgia propriamente dita. Dos 13 aos 17, aplicando hormônio feminino em criança do sexo masculino. E assim, também o contrário. São contra essas coisas, senhora presidente, que nós, quanto deputados federais, oriundo de nossos estados, eleito pelo voto popular, estamos aqui para não deixar esquecer Araceli, para não deixar esquecer essas atrocidades que acontecem no Brasil, nos 4 cantos. Aqueles que estão aqui, as nossas crianças, os nossos adolescentes, denunciem, não aceitem ser abusados, não aceitem ser tocados, não aceitem, se porventura ou outra surgir qualquer tipo de vídeo e ficarem fazendo chantagem com vocês, não aceitem esse tipo de comportamento. E o pior do que isso é que os abusadores estão dentro das casas, dentro do seio familiar. Muito obrigado, senhora presidente. Deus abençoe a todos. Quero agradecer aqui ao deputado Messias Donato, um relato muito triste dessa criança no Espírito Santo, e assim como ela, várias outras crianças passam por isso e sofrem a vida toda, chegando a óbito ou não, e vivendo com isso, com esse fardo.
Eu venho de um estado, o estado do Espírito Santo. Dia 18 de maio está chegando, a gente começa a lembrar, presidente, de uma criança com a sua família, pai espanhol, problemas respiratórios. Vamos levar essa criança para o estado do Espírito Santo. E quinta-feira faz 50 anos. E a gente, ao mesmo tempo, quando essa criança chega, vamos matricular essa criança na escola. Aquilo que a gente puder fazer de melhor para essa criança, nós vamos ofertar para essa menina, que tem que estudar, tem que ter uma vida digna. E essa criança, ela vai crescendo, vai estudando. Um certo dia é raptada na frente da escola onde ela estuda. A escola é um lugar de segurança, onde a gente imagina que deixando os nossos filhos, elas ficarão em segurança, em um lugar de proteção. E aí, logo depois, as autoridades policiais têm conhecimento que essa criança foi sequestrada. E aí começa uma busca muito grande. Vamos achar essa menina, onde que essa menina está, sequestraram. O pai fica desesperado, a sociedade capixaba naquele tempo também. A gente lendo o inquérito policial, descobre que essa criança, ela foi levada, além de ser sequestrada, para um ambiente. E nesse ambiente, embaixo de um bar, onde o proprietário desse bar aparece no inquérito como um dos acusados, essa criança fica durante 2 dias. Essa menina fica durante 2 dias. 2 dias sendo violentada, 2 dias sendo estuprada. Lendo o inquérito, a gente vê que a barbárie foi tão grande que os autores acusados de autoria desse crime arrancaram os seios e a barriga dessa criança adentadas. A reflexão que a gente faz, chegando agora esse 18 de maio, me perdoe a emoção, é que essa criança, senhora presidente, já encerrando a minha fala, me perdoe por estender aqui alguns segundos a mais, quantas Araceles no Brasil, nesse exato momento, estão de posse de empresários, de lideranças políticas, por que dizer não, de religiosos, em estado de vulnerabilidade, onde não tem sequer oportunidade para se defender, porque são marmanjos, são monstros, são criminosos, que merecem todo rigor da lei, apesar que o nosso Código Penal é da década de 40, e aí cabe a nós, quanto a nossa presidente Amanda e tantos outros pares, estão no dia a dia imbuídos em fazer alteração no Código Penal nesta casa, mas aí encontram dias depois a menina Araceli, com 8 anos de idade, corpo em estado de decomposição, onde naquele momento as autoridades policiais daquela época desconhece que é a criança e o pai não, é a minha filha. Infelizmente, esse crime prescreveu, suspeitos já morreram, outros estão soltos, e a impunidade maior é que, para além do crime que foi bárbaro no meu estado, no estado do Espírito Santo, no Brasil afora ainda tem ruas, tem avenidas, tem praças que levam o nome desses criminosos. É isso que não dá para aceitar. Nós somos autor da Frente Parlamentar contra a Sexualização Precoce de Crianças e Adolescentes, porque lugar de criança na escola, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, da nossa Constituição, criança precisa de proteção, precisa de saúde, precisa de escola, precisa de cuidado, precisa de alimento, e não podemos aparelhar o Estado para órgãos de saúde público, hospitais, catequizar crianças de 4 a 13 anos com terapias, mexendo com a mente da criança, que é pior do que uma cirurgia propriamente dita. Dos 13 aos 17, aplicando hormônio feminino em criança do sexo masculino. E assim, também o contrário. São contra essas coisas, senhora presidente, que nós, quanto deputados federais, oriundo de nossos estados, eleito pelo voto popular, estamos aqui para não deixar esquecer Araceli, para não deixar esquecer essas atrocidades que acontecem no Brasil, nos 4 cantos. Aqueles que estão aqui, as nossas crianças, os nossos adolescentes, denunciem, não aceitem ser abusados, não aceitem ser tocados, não aceitem, se porventura ou outra surgir qualquer tipo de vídeo e ficarem fazendo chantagem com vocês, não aceitem esse tipo de comportamento. E o pior do que isso é que os abusadores estão dentro das casas, dentro do seio familiar. Muito obrigado, senhora presidente. Deus abençoe a todos. Quero agradecer aqui ao deputado Messias Donato, um relato muito triste dessa criança no Espírito Santo, e assim como ela, várias outras crianças passam por isso e sofrem a vida toda, chegando a óbito ou não, e vivendo com isso, com esse fardo.